Quantos têm sido abençoados com essa série de mensagens aí? Dá um glória a Deus aí, ó. Talvez uma das mais impactantes que nós já vivemos aqui na igreja. É só você ler no final do culto, a gente coloca esse QR Code para você ler e baixar esse book e aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala de uma ferramenta poderosa que Deus te deu. Qual é, pastor? A sua voz, a sua boca. Se você não gosta do destino de onde a sua vida está indo, mude o som que a sua boca está fazendo. Você vai aprender um pouco mais sobre o poder da adoração e o poder do som. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, interessante como a Bíblia quis descrever ela, certa mulher ficou sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, e a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seu cabelo, beijou-os e ungiu-os com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz-me, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: suponho que aquele que teve a sua dívida maior perdoada. E aí Jesus responde: julgou bem. Em seguida, virou-se para uma mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você nem me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a lhe perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: vai em paz, a sua fé te salvou. Se você ama a palavra de Deus, fale bem alto: eu amo a Bíblia. O poder da adoração dessa mulher é tão marcante que estudiosos se divergem até sobre este evento, porque um evento muito parecido como esse é citado em todos os 4 evangelhos. Parte de estudiosos entendem que se trata do mesmo evento, da mesma mulher e do mesmo ato, e outros entendem que são atos totalmente diversos. Eu vou convergir no pensamento daqueles que entendem que os 4 evangelhos citam a mesma história. Então, essa história é tão marcante que ela está nos 4 evangelhos. Nós lemos a versão que Lucas escreve do seu ponto de vista, mas também é citado em Marcos. Marcos ele é menos detalhista, mas ele adiciona uma pequena informação. Dentro daquele vaso de alabastro existia um perfume de nardo puro. Já o outro evangelho, de Mateus, adiciona para a gente 2 detalhes interessantes. Diz que o perfume era caro. E diz que Jesus, depois de ver aquilo, falou: aonde o evangelho for pregado, a memória desta mulher será lembrada. Então eu aprendo que a minha adoração e o som que faz da minha boca ou da minha vida me torna inesquecível e marcante para Deus. Mas além de me tornar inesquecível e marcante para Deus, não apenas Jesus me lembra pela minha adoração, mas Ele me faz lembrado aos outros pela minha adoração. Você cantou aqui: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Sabe por que o mundo inteiro conhece esta adoração? Porque primeiro esta adoração foi ministrada a Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Porque quando nós adoramos a Deus e entregamos a adoração a Ele, Ele gosta, como Ele gostou dessa mulher e falou: onde o evangelho for pregado, a memória dessa mulher será lembrada. Assim é com a nossa vida. Quando nós adoramos aos pés do Senhor, aquilo que nós deixamos lá, Ele se lembra e faz a gente lembrado por aquilo. É por isso que
Nós conhecemos o nome do Marquinhos Gomes, por quê? Porque é um homem que é lembrado primeiramente, diante de Deus. E quando a adoração dele alcança o coração de Deus, e Deus gosta, Deus fala, eu vou fazer a sua adoração alcançar outros corações também. É por isso que Deus usa muitos pregadores hoje, por quê? Porque antes de ministrar para pessoas, eles ministram a Deus. Ei, eu não sei o que você precisa, mas entregue diante de Deus, ministre diante de Deus, porque Ele vai lembrar você pela sua adoração. E quem sabe, Ele também não te faz lembrado e famoso pela adoração que você entregou a Ele. É tão marcante. Jesus nos lembra pela nossa adoração. E Jesus nos torna lembrado também as pessoas por aquilo que nós fazemos para Ele. Agora, no Evangelho de João, que é o quarto evangelho que eu já estou citando, que fala também deste evento, dá para a gente uma visão ainda maior e mais detalhista e interessante. Diz que essa mulher que tem esse perfume de nardo caro, ela não apenas derrama, mas ela quebra esse vaso aos pés de Jesus. E também cita Judas Iscariotes. Os outros não citam isso. Um fala de um fariseu, outro fala do dono da casa. Mas cita que quando esta mulher quebra esse perfume e derrama diante de Jesus, quem quantifica o valor que existe dentro daquilo é Judas. Ele está pensando no dinheiro. Ele fala, isto é um absurdo. Ele fica consternado porque aquela mulher pega algo que para ele, que ele cita que fala, 300 denários. O que é isso? 300 dias de trabalho. Se você tirar o fim de semana, aquilo é o resultado de trabalho de um ano de uma pessoa, trabalhando diariamente. E ele fica indignado porque ele fala, como é que você gasta isso jogando nos pés de Jesus? Você poderia vender isso e dar o dinheiro aos pobres. Judas está mais preocupado com o valor do que com o louvor. Ele está mais preocupado com o que está no bolso do que o que está na boca desta mulher. E maldito é o líder que tem um espírito de Judas, o que vê cifrão, mas não entende a adoração que existe por trás. Você sabe que o espírito de Judas ainda vive, mas eu dou glória a Deus e aleluia, porque aqui nessa igreja não existe lugar para o espírito de Judas. Aqui nós não somos cassino, onde você entra pobre e sai rico. Aqui nós somos um hospital, onde você entra doente e sai curado. É para isso que Deus levantou a nossa igreja e esse lugar. Por isso, aqui não habita, não tem espaço para espírito de Judas. Por quê? Porque existe espírito de adoração. E onde existe espírito de adoração, o espírito de rebeldia tem que sair. Onde existe espírito de louvor, o espírito de Judas, de traição, tem que ir embora. Enquanto nós louvamos, entenda, uma das qualidades do louvor, do som da sua boca, primeiro, eu preguei que é profético. Hoje nós vimos aqui no detalhe, ele cura, mas também você expulsa o espírito da inveja, o espírito de Judas, o espírito de traição, o espírito de rebeldia que existe em um lugar, quando você abre a sua boca e louva a Deus com a maior adoração que você tem que fazer. Onde o povo ora, a rebeldia tem que sair. Onde o povo abre a boca e adora, o espírito de Judas tem que ir embora. Aleluia, aleluia. Ele já foi embora há muito tempo, porque é um local onde é preenchido pela essência, pelo cheiro da adoração do povo de Deus. Não existe lugar para contenda e lugar para rebeldia. Aleluia. Dá vontade de dar um mortal para trás aqui, de tão poderoso com aquilo que Deus está fazendo aqui. Mas deixa eu colocar uma introdução para você. Vamos começar a construir um pouco da base da ministração que eu tenho para você. Não precisa abrir a Bíblia não, eu só vou citar para você bem rápido. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 diz, o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Glória aqui quer dizer semelhança, reflexo, imagem. O homem é a imagem e o reflexo de Deus na terra. Então a pessoa, ao ver um homem, tem que ver o Deus que esse homem serve. Quando eu lido com as minhas dificuldades, com as barreiras, com os meus desafios, as pessoas devem olhar para mim e como eu lido com isso e o nome do meu Deus ser glorificado, porque eu sou a glória de Deus na terra. Pessoas não conhecem o teu Deus, mas te conhecem, e através da sua vida, eles têm que pensar e dizer alguma coisa sobre o teu Deus. Como você trata as outras pessoas, como você faz negócios,
como você cuida das coisas do seu trabalho, como você é diligente, é humilde, tem bom caráter, é uma pessoa justa, tudo isso vai indicar o tipo de Deus que você adora, porque o homem é a glória de Deus na terra. As pessoas não conhecem a Deus, mas conhecendo a sua atitude, eles vão entender o tipo de Deus que você serve. Se você é aquele que eu preciso ir para o culto e você está cheio de coisa, todo atarefado, mas você faz de tudo para ir para a igreja, as pessoas vão olhar para você e vão falar: uau, o Deus dele deve ser bom, porque ele se sacrifica por causa do Deus dele. Quando você aqui entrega o melhor dízimo e a melhor oferta, mesmo às vezes não tendo condições, as pessoas vão olhar para isso e falar: o Deus dele deve ser muito generoso, porque ele faz de tudo para agradar o Deus dele. As pessoas não conhecem o teu Deus, mas através de você, você é um espelho e um reflexo para essas pessoas. Então, quando olham para você, eles têm que entender o tipo de Deus que você serve, pela maneira como você vive a sua vida. Só que esse versículo também diz que a mulher é a glória do homem. Então o homem está no meio. Ao olhar para a sua mulher, alguém tem que dizer algo sobre você. E ao olhar a você, alguém tem que falar alguma coisa sobre o seu Deus. Se a mulher é a glória do homem, se ela estiver infeliz, é porque o homem está infeliz. Se ela estiver quebrada, é porque o homem está quebrado. Se ela estiver com baixa autoestima, é porque o homem tem baixa autoestima, porque a mulher é a glória do homem. É por isso que Deus se satisfaz. A maior alegria de Deus é prover, é te abençoar. Por quê? Porque você é a semelhança e o reflexo dele na terra. Então, ao olhar para você, vão ver o Deus que você serve. E do mesmo jeito, nós temos que ser que nem Deus, homens. Por quê? Assim como ele gosta de você e cuida bem de você, porque isso reflete a glória dele, você tem que cuidar bem da sua mulher, porque ela reflete a sua glória. Ao olhar para a sua mulher, vão dizer algo ao seu respeito. E ao olhar para você, vão dizer algo a respeito do seu Deus. Pastor, eu não gosto desse sistema. Não fui eu que inventei, eu sou só um mensageiro. Se você não gosta, fala com quem inventou. Mas o homem é a glória de Deus na terra, e a mulher é a glória do homem na terra. Por que eu estou pregando isso? O que isso tem a ver, pastor, com toda a história? Porque Jesus, ele é o maior libertador, é o maior empoderador de mulheres da história. Posso ouvir um amém das mulheres? Eu citei aqui nesse púlpito já, eu apresentei debate durante anos na Rede Boas Novas. Um dia, ao invés de perguntar, eles que me perguntaram, estávamos falando sobre ministério feminino. E aí o pastor perguntou: pastor André, tu está falando aí, mas eu quero saber a sua opinião. Mulher pode ou não pode pregar? Mulher pode ou não pode ser pastora? E a minha resposta foi curta e grossa. Eu falei: olha, se Deus coloca o verbo vivo na barriga de uma mulher, por que não pode colocar a palavra viva na boca dela? Ei, Deus olhou para a terra, olha aqui, mulheres, Deus olhou para a terra, e dentre todos os seres humanos, ele encontrou numa mulher a confiança para colocar o filho dentro da barriga dela. Então, se Deus coloca o filho dentro da barriga de uma mulher, ele não pode colocar a palavra na boca desta mesma mulher? Se uma mulher pode gerar o filho de Deus, ela não pode pregar sobre o filho de Deus? Aleluia! Deus é o maior empoderador, o maior incentivador de mulheres que você pode conhecer. E eu cito isso porque onde nós lemos nesse capítulo, nessa história, a mulher entra para mudar uma atmosfera e um ambiente onde só existem homens. Jesus está na casa de um fariseu, provavelmente foi para lá para ensinar. Nesses locais, mulheres não poderiam entrar. Jesus estava com seus 12 discípulos em uma casa que mulher não poderia entrar, só tinham homens ali dentro, na casa de um religioso. E é interessante que Jesus depois cobra para Pedro, por quê? Porque quando Jesus entra ali, aqueles homens já estão acostumados com Jesus. Jesus já não é novidade para eles. Eu sei disso porque Jesus até reclama: eu entrei aqui e vocês não lavaram os meus pés. Entenda que existe uma etiqueta natural, normal. Eu não estou falando de etiqueta de realeza, do Filho de Deus, não. Eu estou falando de um hebreu normal, simples. Se você chega na casa de um hebreu nessa época, a etiqueta menor, mais simples é: tem um balde de água, tem uma toalha, lava os pés, dá algo para ele beber, dá algo para ele comer. Se você for numa classe mais elevada daquele povo, além de lavar os seus pés com água, eles às vezes ungiam o seu pé também com óleos essenciais. Então Jesus chega aqui, e Jesus, ele não recebe apenas, não, eles deixam de receber Jesus com um cumprimento de rei, de filho de Deus, mas nem isso, um cumprimento
comum, a etiqueta comum, as boas-vindas de um hebreu comum não é dada para Jesus. Eles andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando pães e peixes, Jesus expulsando demônio, Jesus ressuscitando o morto. Então eles chegam no momento que eles viram: eu conheço tudo de você, Jesus. Já não tem novidade para mim em nada, Jesus, porque eu já vi tudo que você pode fazer. E esse que é o grande problema hoje em igrejas, e eu oro para isso não acontecer aqui. Quando Jesus está presente aqui e você acha que é natural e normal, quando nós nos acostumamos com a presença de Jesus e não entendemos que Ele é o Criador do céu e da terra, quando nós não entendemos que o Filho de Deus morreu por nós, está sendo pregado, lembrado, e a gente fica olhando para o relógio: que horas acaba o culto? Para muitas pessoas Jesus já está natural. Para muitas pessoas eles já estão acostumados com Jesus. Daí quando Jesus vê que isso acontece, Ele quebra o protocolo. Ele chama uma mulher, vírgula, pecadora, para entrar no clube do Bolinha e botar tudo de cabeça para baixo. Será que a gente está muito acostumado a vir no culto e fazer o que a gente faz há 10 anos, há 15 anos? Será que a gente não acha mais costumeiro? É a presença de Deus, é isso aqui mesmo. A gente levanta a mão, não sente nada, depois senta e acabou o culto, a gente vai para casa, come uma pizza e amém. Não, querido, o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Ele tem que ser recebido com cumprimento de realeza, de um Deus Todo-Poderoso, daquele que fez o céu e da terra, daquele que enviou o seu único Filho para livrar você do seu pecado e te dar salvação. Será que a gente não entende a grandeza daquele que está presente dentro da casa? Ei, se necessário, se você não quer dar glória a Deus e aleluia, se você não quer receber Ele como um rei que Ele é, como o criador que Ele é, como todo poderoso que Ele é, Ele vai na rua, Ele pega prostituta, Ele pega mendigo, Ele pega quem está no lamaçal e Ele traz, e eles fazem um louvor maior do que o de você. Sabe por quê? A quem muito é perdoado, a muito ama. Tem a parábola, Mateus 22, parábola das bodas. Fala que um rei, um senhor, ia fazer o casamento do seu filho e ele manda convites para todas as pessoas, toda a burguesia. E eles recebem convite para bodas, para o banquete que ele vai fazer de casamento. Só que um fala: não dá para ir não. O outro: eu comprei um terreno, eu tenho que ver meu terreno. O outro: não dá porque eu tenho que ver Fantástico. O outro: eu vou chegar em você ainda, tá? Não dá para cá, não dá para cá. Aí quando chega, fala: convidamos a todos, mas ninguém confirmou a presença. Todo mundo deu uma desculpa. Sabe o que o Senhor diz? E aqui o Senhor na parábola é Deus. Ele fala assim: faz o seguinte, sai nas ruas, procura a primeira pessoa que você encontrar. Pode ser mendigo, pode ser sem teto, pode ser gente maluca, pode ser cracudo. Traz para a festa, porque vai ter banquete. Se Ele te mandou um convite, é porque Ele entende que você é necessário. Mas se você não quiser vir, se você não quiser adorar, Ele convida alguém que adora no seu lugar, que glorifica no seu lugar. Você é importante? É, mas contigo ou sentigo? Vai ter banquete e vai ter adoração e vai ter festa. Se eu fosse você, eu levantava minha mão e começava a glorificar a Deus nesse exato momento. Ei, o convite está feito, o banquete está pronto. Deus pensa que você é essencial, mas com você ou sem você, vai ter festa, vai ter banquete. E é isso que acontece aqui. É isso que acontece aqui. No Evangelho de João fala que essa mulher, ela entra na casa e há aquele silêncio. Por quê? Primeiro, ela não poderia estar aí. Segundo, em todos os relatos do Evangelho fala, ela era pecadora. Essa mulher, ela tinha uma reputação. Estudiosos falam que quando dizem era uma pecadora e citam com vírgulas, com destaque, é porque ela era uma prostituta, uma mulher impura, entrando num local onde não pode, tocando os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela pega e traz um vaso como esse. Deus fiel na casa, aleluia. Pesado. 1 ano de trabalho. Sabe o que ela faz?
Mas preste atenção, preste atenção, preste atenção. Ela não fez isso não. Isso eu fiz. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, a gente não quebra vaso. A gente gosta de derramar devagarzinho. Tem gente que derrama de conta gota. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Não vou rodopiar, estou sentindo vontade de sapatear, mas eu não vou porque eu posso bater em alguém, eu posso espirrar em alguém o óleo, eu vou ficar caladinho. Nós estamos acostumados a derramar gentilmente o nosso louvor, a nossa adoração, aquilo que a gente traz diante de Jesus. Mas o que essa mulher está falando é: o amor que eu recebi deste homem, a misericórdia que eu recebi dele, não consegue ser contida dentro de mim. Eu não consigo apenas derramar devagarzinho, eu tenho que quebrar o vaso, porque olha, quando a gente quebra o vaso, você não consegue mais conter o que está dentro. Aquela mulher tinha sido tão perdoada, porque ela era tão pecadora. A quem mais pecou, mais foi perdoado, mais misericórdia recebeu, mais redenção recebeu, mais amor tem. O que ela está falando é: eu não consigo conter a minha adoração, eu não consigo só derramar, eu não consigo só dar um glória a Deus, um aleluia, eu não consigo, eu preciso quebrar o meu vaso, porque quando eu quebro o vaso, eu não consigo conter mais o que Deus vai fazer. Eu não sei por onde vai sair o perfume, eu não sei se vai sair sapateando, rodando, chorando no chão, eu não sei o que Deus espera de mim, mas você precisa quebrar o seu vaso. Ele espera uma adoração diferente. Não adora mais Ele com conta-gotas, não. Ele muito te perdoou. Às vezes eu acho que a gente tem problema de lembrar de onde Deus tirou a gente. Talvez um culto de adoração e louvor não deveria começar com música, deveria começar lembrando de onde Deus nos tirou. Quando a gente derrama pela boca de um vaso como esse, a gente controla a vazão. A gente sabe quanto sai. Mas testa quebrar o vaso, você não controla mais a vazão. A adoração vai sair por onde encontrar espaço. Por onde encontrar espaço eu vou adorar. Por onde Deus querer me usar eu vou adorar. Às vezes a gente tem que parar de derramar. Deus não quer que você derrame não a adoração. Deus quer que você quebre o vaso. Então é uma prostituta, pecadora. E ela traz um vaso diante do Senhor. 300 dias de trabalho, 1 ano de trabalho. Um ano de trabalho. Sabe o que significa isso? Quando ela chega com um vaso que representa 1 ano de ganho da vida dela, ela era o quê? Prostituta. Se ela tem 1 ano de salário, de onde foi tirado o salário? Da prostituição. Ela pega 1 ano, ela traz a sua história para dentro da sala e quebra os pés de Jesus. Ei, traga a sua história diante de Deus essa noite. Pode ser sujo, pode ser feio, Deus não tem problema com isso. Ele conhece de onde Ele te tirou. Vai aos pés do Senhor, entrega para Ele através de uma adoração, através de um louvor. Abre a tua boca. A quem muito foi perdoado, muito deve amar, muito deve louvar. Não contenha a misericórdia que foi derramada, o amor que foi derramado sobre a sua vida. Ela traz o passado, ela traz o pecado de prostituição dela diante de Jesus. E ela derrama aos pés de Jesus. Ei, hoje é noite de restauração. Hoje é a noite de trazer o seu passado, o seu vaso de alabastro tem que ser quebrado hoje aos pés do Senhor. É hoje que você vai quebrar, é hoje que você vai adorar como você nunca adorou, é hoje que você vai dar cumprimentos a Rei. Ele é Rei, Ele não é o meu amigo não, Ele é o Criador do céu e da terra, e Ele está aqui presente dizendo: hoje eu quero limpar os teus pecados, apresente diante de mim, se quebrante, quebre tudo, mostra tudo, que tem misericórdia para a sua vida. A fragrância encheu o ambiente. Diga assim para o seu vizinho: a sua adoração precisa preencher o ambiente. Precisa preencher. Ei, todo mundo sentiu o cheiro daquilo.
preencheu o ambiente. Eu não sei se você está entendendo, a sua adoração tem que preencher este ambiente, tem que preencher o local onde você está. Não teve ensaio não, não teve ensaio não, não teve back vocal não, não teve microfone sem fio, bateria, ministério de louvor não, essa adoração não teve, até porque isso não é adoração, isso é vaso, isso carrega adoração. A música, o louvor, o que vocês colocam, que você ouve aqui, isso é o vaso, é o container, é o recipiente, e dentro dele está a adoração. Então tem muita gente que pode até cantar, mas não está oco, não tem nada dentro, porque não existe adoração. Ela não tinha ensaio, não tinha tom, ela não tocou com back vocal, mas Deus recebeu a adoração desta mulher. A sua voz é um container, é um vaso que carrega a adoração do seu coração. Se você foi perdoado pelo Senhor e alcançado pelo coração dele, o seu coração se preenche e não consegue conter aquilo que está dentro. Você precisa colocar a sua adoração para fora. Então ela derrama a adoração dela e enche o ambiente. Porque a adoração, gente, uma característica de adoração é contagiante. O louvor, ele replica, ele infecta, ele é contagioso. Você pode estar aqui, aí tem alguém na última fila que dá um glória a Deus, aleluia, e aquilo te enche, e você dá glória a Deus, aleluia, porque você foi infectado e contagiado por aquela pessoa lá atrás, porque a adoração dele mexeu com o ambiente. Eu posso ouvir um glória a Deus lá de trás? Dá glória a Deus, dá aleluia, porque quando você louva, o ambiente é contagiado pela sua adoração, e pessoas são alcançadas e cheias, e replicam isso, a adoração replica, tanto que todo mundo cheira, todo mundo é impactado pela adoração dessa mulher. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Dava meia-noite, começaram a cantar. A gente ministrou isso aqui nessa série do Poder do Som. A palavra de Deus fala que as cadeias deles foram abertas, mas não só deles, de todos os presos, porque a adoração, ela preenche o ambiente, ela alcança o ambiente. É por isso que você, mulher, se tem um marido que não é cristão, não é evangélico, não é convertido, quando ele sair de casa, vai lá no seu quarto e liga uma música de louvor e adoração, bota Marquinhos Gomes, porque não tem como ele negar. Quando ele voltar, ele vai sentir a fragrância de adoração naquele lugar. Se seu filho é rebelde, ele vai para a escola, ele sai com os amigos, pega lá o computador dele, pega o iPod JBL lá, pega a caixinha dele lá e coloca música de louvor, porque quando ele voltar, não terá como negar a presença e a fragrância de um local onde existe adoração a Deus. Adore na sua casa, coloque músicas de adoração, preencha o ambiente que você está, que as pessoas que convivem com você serão alcançadas pela fragrância, pela essência. A sua adoração tem este poder, ele é reprodutivo, ele cresce, é contagiante, o som que você faz. Arabaçu, cantarabas. Ei, quando foi a última vez que você fez uma adoração para preencher um ambiente? Ou você só está derramando, só é conta-gotas? Senhor, pastor, há 10 anos, há 20, há 30, eu não sei, eu estou dando uma adoração conta-gotas a Deus, uma adoração automática, robótica. Faz muito tempo que eu não cheguei, despejei, quebrei um vaso e deixei de conter aquilo, porque eu olhava para o lado e falava, não, vai ficar feio eu fazer o que eu fazia antes, quando Deus me pegou. Por quê? Quando foi a última vez que você deixou o Espírito Santo te tomar? E aí você não sabe o que vai acontecer, porque não tem como conter um vaso quando ele é quebrado. Você não controla mais o fluxo de saída disso. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você perdeu a postura? Como fala minha esposa, fui no culto, foi um bafão, de tanta coisa que eu fiz, eu ajoelhei, eu corri, eu dei volta olímpica, eu sapateei, eu entreguei mistério, eu cantei, eu subi, eu desci. Quando é, gente, que a gente fez isso? Porque eu entendo que quem é muito perdoado, há muito ama e há muito louva. Então, às vezes, se a gente não louva como a gente devia, é porque a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. A gente está muito acostumado a ser santo, a ser correto, a ser crente. Então a gente entra, e eu não estou julgando você, mas a gente se passa pelo fariseu, que julga a vida dos outros,
E aí quando Deus pega a pessoa e vai rodopiar, e você fala, até parece que é tudo isso, conheço a história, pecadora, pois é, a quem muito foi amado, a muito louva. Não julgue aquilo que Deus faz nos outros, porque às vezes Deus quebra um vaso ali, ela não se segura, e você está todo contido, dando conta-gotas de louvor e de adoração para Deus. Quando foi a última vez que você perdeu os limites? Quando foi a última vez que você trouxe a sua história e quebrou diante de Jesus? A palavra de Deus fala que ela chegou naquele local. Eu vou pegar isso aqui para não espirrar em vocês. Se a minha esposa estivesse aqui, eu ia pedir para ela quebrar. O martelo, não vaso. Se eu derramo aqui, você vê, eu controlo. Eu vou jogar um pouco de adoração para cá. Eu vou jogar um pouco de adoração para lá. Mas quando eu faço isso aqui, ó. Eu não tenho mais controle por onde vou adorar. Fica em pé, adora o Senhor nesse momento. Sobe aqui, Marquinhos, sobe aqui. Fica em pé, adora o Senhor. Será que você pode quebrar o vaso esta noite? Será que você pode deixar de conter aquilo que Deus fez por você? Ei, era para você estar morto para o inferno, condenado eternamente pelos seus pecados, mas Ele te alcançou lá no lamaçal e te tirou. Essa mulher quebra e eles começam a julgar. Como pode? Tem 1 ano de trabalho, o dinheiro dela, e aí ela faz algo surpreendente. Escute, ela faz algo surpreendente. Ela molha os pés do Senhor, ela faz uma adoração extravagante, como ninguém fez antes. E depois de molhar, ela baixa os seus cabelos e seca os pés do Senhor com os seus cabelos. Não, aí não. Quebrar o vaso já é aceitável, mas agora ela passou de todos os limites. Naquela cultura, e por alguma extensão até na cultura de hoje, o cabelo é algo muito íntimo de uma mulher. Se uma mulher abaixa o cabelo para um homem, mostra que uma intimidade iniciou. Então essa mulher vai, se baixa e baixa os seus cabelos, e com os seus cabelos ela seca os pés do Senhor. E eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino os fariseus condenando ela, fazendo, isso é um absurdo, estamos indignados. Como você pode baixar o seu cabelo para o Filho de Deus? Sabe o que eu imagino que foi a resposta dela? Eu acho que ela em lágrimas e em prantos respondeu assim para esses fariseus: eu baixei o meu cabelo para gente muito pior. Eu baixei o meu cabelo por gente indigna. Eu baixei o meu cabelo por pessoas que não prestam, só queriam me usar. Eu baixei o meu cabelo para pessoas que queriam só me humilhar e me usar. Eu baixei o cabelo para as pessoas que pensavam que eu era uma máquina e não um humano com uma alma e com sentimentos. Por que eu não baixaria o meu cabelo para o Salvador da humanidade? O que Deus está ministrando no meu coração é que hoje tem gente aqui que tem que trazer o seu vaso, o seu histórico e colocar diante de Deus e quebrar. Não derrama mais não. Se você foi muito perdoado e se você foi muito pecador, a quem muito pecou, muita misericórdia foi dada. E a quem muito recebeu misericórdia, muito ama. E a quem muito ama, não consegue conter num conta-gotas, numa boca. Pare de querer controlar o fluxo de adoração da sua vida. Deus está falando esta noite que essa é uma noite da gente quebrar o vaso diante dEle.